Olá pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade ao curso ABAP Fox. Just in time. E agora com o assunto de módulo e pool. Legal? Na última aula fizemos o comecinho do módulo e pool, uma coisa bem simples, e hoje vamos abordar uma outra característica bem interessante. A questão e como utilizar a subscreen, certo? No nosso último relatório aqui, nós fizemos um select na tabela, utilizando os campos, dois campinhos aqui, que a gente colocou na tela. Porém, ficamos com uma certa dificuldade para utilizar estes campos que funcionam, no caso, na tela, como um parameter. E deu essa problemática aqui na hora de fazer o select. Como ele era um campo único, com um valor único, a gente não conseguiu fazer um select de uma forma mais inteligente. Então a gente percebe o quê? Que com a tela, ela dá um certo poder, mas tira um outro poder, que é a questão de criação do, por exemplo, o Select Options, que é uma das coisas mais inteligentes em termos de seleção que a gente tem no ABAP. Então, como contornar isso aqui? Aqui a gente não tem ferramentas para criar o Select Options. Só que não dá para viver sem Select Options. Então, como a gente faz isso? Eu vou mostrar para vocês. Eu coloquei aqui Final Hide, porque é uma forma de eu gerenciar o que eu estou fazendo aqui sem atrapalhar vocês. Vamos colocar aqui YABAP Fox, pool02 e o ID de vocês. Vamos criar. Vamos colocar no nosso pacote, no nosso request. E aqui está. Então, o começo para a tela é sempre dessa forma. Quando nós estamos falando de módulo e pool, num report, ou seja, quando a gente está criando uma tela em um relatório. Vou criar a tela. Ela vai ser tipo normal porque é a tela principal. Vou criar os modules dos módulo pools. Estou criando PF status, que são os botões da toolbar. Aqui é a descrição. Criei esses botões aqui, ó, são exatamente estes botões, certo? Como esse aqui é um programa standard em ABAP, lá internamente ele já setou o PF status com um PF status que tem esses botões. E a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos colocar aqui exec para execução. F8 como atalho. Aqui, logo depois que a gente criou este botão, nós podemos vir aqui, tá vendo que vira uma mãozinha? E editar outras propriedades. Por exemplo, este match code aqui vai definir propriedades especiais para esse botão. Vamos deixar escondido que nós não vamos mexer nisso agora. Mas o que a gente pode colocar aqui? Ó? Ele deixa você colocar um texto no icon text. E um informativo nele também. Vamos confirmar, ele foi aqui. Vamos ativar, voltar. Voltamos para o fluxo da tela. Vamos criar o módulo de user command.
Então, tá vendo? Você vai fazendo isso aqui, é meio que decoreba. Já vou ativar esse Performance Exec aqui, que eu não sei exatamente o que a gente vai fazer nele. Legal. Voltar. Eu vou vir na estrutura de hierarquia aqui, porque como nós estamos criando já um report com mais objetos atrelado a ele, nós precisamos sempre ativar pela base, né, pelo pai, para ele ativar todos esses objetos aqui, certo? Pelo pai, ó pai, aqui, ó, pá. Ativamos o nosso programa. Então, olha que loucura. Vou executar aqui, ó. Plim. Então, ele tem os botõezinhos e tem o executar. O executar não faz nada por enquanto. E tem o back e esses outros botões fofos. Então, criamos o nosso módulo pool no report. Então, olha que interessante. Vamos fazer uma telinha. Isso aqui é muito legal. Vamos fazer uma telinha aqui, ó. Da mesma forma que nós fazíamos antes. Então vamos lá. Observem que o que eu fiz? Eu criei uma tela como subscreen, certo? Então essa aqui seria a nossa lâmpada. Vamos colocar aqui um box para ela. Vamos colocar um texto para este box. Eu não vou traduzir esse rapaz porque só para a gente não perder muito tempo. Legal. Então eu tenho a lâmpada aqui, ó, que é a nossa subscreen. Agora eu preciso do soquete, ou seja, aonde eu vou colocar as lâmpadas. Vamos montar esse cara primeiro. Deixa eu só terminar aqui, ó. Vamos colocar table. Caraca. Vamos ativar. Eu vou colocar o texto para não ficar feio, aquele texto, certo? Vou pegar do dicionário, porque ele está ligado ao dicionário. Legal, olha que legal. Então eu vou ativar tudo e executar. F8. Percebam que nada aconteceu. Por quê? Porque quando a gente tem uma subscreen, ela não é efetivamente uma tela que vai automaticamente aparecer. Nós precisamos pegar essa tela e colocar em algum lugar. Em algum lugar que consiga, de uma forma, digamos, como se ele pegasse esse objeto e instanciasse em algum container. É por isso que eu coloco essa questão de subscreen como se ele fosse uma lâmpada. A lâmpada sozinha não vai fazer essa tela acender. Então, a gente precisaria colocar ela num soquete. Então, aonde que nós colocaríamos ela? Vamos lá. Vamos na tela e vamos entrar no layout. Aqui temos a nossa tela que está vazia. Um desses objetos aqui se chama Subscreen Area, que é o nosso soquete. Vamos colocar aqui sub, certo? Que é um nome qualquer, sub, pique, certo? Ela está aqui, ó. O que ela é? Ela não é nada. O que ela vai exibir? A tela que eu me referenciar aqui. Então, essa aqui ela é uma tela variável.
que conforme eu programo no código, ele vai exibir uma ou outra tela, certo? Isso aqui dá uma versatilidade muito grande para o código. Então, para a gente conseguir utilizar essa tela, tem uma forma de programação no flow de tela. Isso aqui é decorar como ele funciona. Não tem muito o que entender aqui não. Para a gente fazer que a tela entenda que tem uma screen area ali e que ela precisa estar vinculada com uma screen, uma subscreen, a gente precisa colocar isso aqui, ó, call subscreen including. Vamos ter que colocar aqui no PPO e também aqui no PAI. Só que o comando que a gente coloca no PAI é um comando, é o call subscreen, só que ele é mais conciso. E aqui é o call subscreen indicando o programa e a tela. Vamos lá. Eu vou colocar o cursor aqui no final do subscreen e vou dar um F1. Olha, ele não pegou. Então eu vou colocar aqui no call. Também não pegou. Vamos colocar aqui call subscreen. Vamos ver se ele acha alguma coisa da documentação de ABAP para a gente começar a pegar isso. Então ele achou. Tá, ele tem aqui o comando. Ele tem um texto dizendo para que ele serve. Dá até medo porque eu dificilmente consigo absorver o que ele está escrito aqui. Não entendo nada disso aqui, ó. Ele fala, mas ele tem sempre o que salva, que é o exemplo. Então, call subscreen, sub, incluindo SciRepID. RepID é uma variável de sistema que contém o programa que está sendo executado. E a tela. E depois ele coloca aqui também. Legal? Então, vamos fazer o seguinte. Em vez de a gente colocar fixo aqui, a gente vai colocar uma variável. Por quê? Porque a gente vai fazer uma coisa bem legal. Vamos pegar esses carinhas aqui, dar um duplo clique no pai do programa. Vou colocar aqui. Então, essas duas variáveis de sistema aqui, elas são bem comuns nos programas que a gente tem. SciRepID, que é o programa, ele vai pegar o programa que está sendo executado. Então, essa variável de sistema, quando o programa estiver efetivamente compilando, vai me trazer este programa aqui. E o SciDINNR, que é a tela que está ativa no momento. Legal? Só que se a gente fizer isso apenas, vamos lá, eu desabilitei e vou ativar. Olha o que a gente vai ter. Dimpro does not exist, ou seja, não existe Dimpro. Por que ele deu este erro? Muito simples. A gente der uma olhada aqui, ó. Essas variáveis, elas foram inicializadas e não receberam nenhum valor. Quando ele chega na tela, neste ponto, e quando ele pega o call subscreen, pique, incluindo programa em branco e tela em branco, ele não vai ter uma referência que existe. Então, vai dar um dump porque ele não conseguiu encontrar a tela. Então, o que a gente vai fazer? Deixa eu voltar aqui. E vamos já inicializar essas variáveis com valor. Olha que legal. Esse gprogram eu coloquei do tipo SciRepID e o valor SciRepID. Então, ele vai pegar esse tipo e vai inicializar com este programa aqui que está sendo executado. A tela vai pegar esse tipo aqui e vai colocar nele este 999, que é exatamente este cara aqui. Ou seja, ele vai
pegar esta tela aqui, que é a nossa lâmpada, e vai colocar naquele soquete, que é, na verdade, aquela subscreen area, que é a tela variável, certo? Mas para vocês entenderem legal, vamos criar uma outra janela, uma outra tela. Vamos colocar aqui 9998. Vamos supor que a gente queira complementar os dados, além de aproveitar o que já foi feito. Então, section screen include blocks view. Então, eu chamei tudo que eu já havia criado neste bloco aqui e criei um outro bloco, que é um outro box, e vou colocar aqui, por exemplo, campos adicionais. Legal, ativei, vou colocar o texto neste carinha, ele já vai trazer do dicionário, vou ativar e olha que legal. Então, vamos executar. Eu vou colocar um breakpoint nesse initialization para a gente entender exatamente o que está acontecendo. Vou dar um F8, então ele parou ali, vou dar um F5, F5, de novo F5, ele vai setar o PF status, que são esses botões aqui, legal, e olha que bacana, ele vai dar um call subscreen, o nosso soquete, quer dizer, aquele box que a gente colocou no Screen Painter, que vai estar preparado para absorver outras telas, né, para ser colocado outras telas nele, incluindo GProgram, que é o mesmo programa que a gente está executando, e Screen. Então, quando ele chegar aqui, ele vai procurar essa tela neste programa e tentar encaixar ali. Se existir, vai dar tudo certo. Então, eu vou dar um F5 e olha que legal. Ele exibiu a tela do Selection Screen com o Select Options igualzinho a gente tinha feito antes. Só que agora a gente está mesclando as duas funcionalidades. Isso aqui é feito dentro de um módulo pool. Legal? Então vamos voltar aqui. Quando eu coloquei um comando, que é o comando back, o que ele vai fazer? Ele vai processar o PAI da tela. E fazer a mesma coisa. Caiu aqui no back e vai embora do programa. Agora vamos fazer... Deixa eu dar uma juntada aqui. Vou fazer o seguinte. Olha que interessante. Eu vou mesclar tudo. Eu vou aqui na tela e em Layout. E aqui na tela, deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Eu vou colocar um checkbox. Vou colocar aqui G_check. Vou colocar G_. G_. Caramba, eu sou péssimo para dar nome para objeto. G_. Plus. Ou seja, a gente vai
quando a gente colocar o flag neste checkbox, ele vai mudar de tela e exibir aquela outra tela com mais campos, certo? Então, como é que a gente faz? A gente pode até colocar aqui em cima, ó. Coloquei aqui em cima. Vou dar um duplo clique aqui. Vou colocar o campo. Exibir mais campos. Dá pra gente até colocar um ícone aqui. Escolher um ícone qualquer. Vou salvar. Opa, G+. Este aqui é efetivamente o nome da variável que vai estar ligada ao nosso checkbox. Porém, quando a gente coloca na tela, o compilador vai aceitar, só que esses dados eles não vão conseguir ser retidos na tela, porque nós não declaramos no programa. Então vamos fazer o seguinte, vou voltar aqui, vou voltar, certo? Vou executar. Então olha que legal, eu marco aqui e dou um Enter, este valor ele se perde, ele não fica aqui. Por quê? Porque essa variável ela acaba só existindo na tela e não no programa em si. Para que este valor fique retido, ou seja, que realmente ele fique ligado com uma variável que existe no programa, a gente precisa declarar este cara. Então tudo que você coloca de campo na tela tem que estar declarado. Se não tiver, ele vai se perder. Vou colocar assim, a gente não precisa declarar quando é um shard1, né? Quer dizer, não precisamos colocar a referência de shard1. Então, se a gente executar de novo, ó, marquei, dei Enter, ele não se perdeu. Ou seja, agora ele está efetivamente linkado com uma variável no programa. Legal. Então, vamos de novo entrar na tela, Layout, modificar. Aqui tem uma outra coisa bacana que a gente consegue fazer com o checkbox, que é o seguinte. Os botões que a gente coloca na tela, eles têm aqui, tá vendo esse FCT Code? É o F-Code dos botões. Quando a gente dá um back, ou esses carinhas aqui, ele está sempre ligado com um user command, que é como se fosse uma chave para o evento, para o programa saber o que o usuário está querendo fazer. Se a gente colocar, digamos, o checkbox, ele já está totalmente satisfeito, porque não existe nenhum campo com aquela coloração rosada. Ou seja, isso aqui já está funcionando. Mas se a gente colocar aqui no F-Code, checkbox, por exemplo, e dermos vamos ativar, vamos voltar mais uma vez, quando a gente estiver no source do código aqui, quando a gente estiver no source do código aqui, vamos ativar. Então, olha que legal, vamos dar um /H, quando eu marcar o checkbox, ele vai solicitar para mim o PAI da tela, como se eu efetivamente tivesse, por exemplo, apertado um botão. Se eu colocar sai o com aqui, o que ele vai aparecer? O checkbox, que é o comando que eu coloquei lá no Screen Painter. Legal? Então, olha aqui, nós vamos fazer, que coisa muito louca. Vamos aqui no User Command, tá vendo? Ó? Deixa eu ir mais devagar. Vim no Initialization, coloquei no Call Screen aqui, entrei aqui. Vamos tratar o evento do objeto. Então, User Command 100. Vamos entrar aqui e vamos colocar um evento para esse cara, que é quando o checkbox for apertado, ele vai parar aqui. Quer ver? Ó? Só para vocês verem que eu não estou mentindo com vocês. Vou colocar um breakpoint, vou ativar e vou executar. Parou aqui, ó, breakpoint. Se eu desmarcar, ele para também. Então, o que eu vou fazer? If g plus igual a x, vou limpar ele.
Por quê? Eu vou usar esse G+. Na verdade, isso aqui já é feito pelo sistema automaticamente. Desconsiderem isso. If G plus igual a X, else and if. Então, se o plus tiver igual a X, a gente vai o quê? Tirar o plus. Se o G plus estiver em branco, ou seja, está sem o plus, a gente coloca a tela do plus. O que é isso? O que são esses carinhos aqui? São as telas. Então, se o G plus estiver vazio, ele vai chamar essa telinha aqui, ó. Se ele estiver preenchido, ele vai chamar essa aqui. Vamos ver como é que fica? Vou marcar ele. Vou desmarcar. Vou marcar. Vou desmarcar. Peraí, teve um pequeno delay aqui. Então, marquei. Desmarquei, marquei. Ops. Vamos dar uma olhada aqui na lógica. Então, se ele tiver marcado, vou colocar um breakpoint aqui. Então, se ele tiver marcado, ele tem que exibir mais campos. É que na verdade eu inverti aqui. Quando ele tiver com X, a tela é 998, que é a tela onde tem mais botões. E se ele tiver em branco, nós vamos colocar a tela que tem menos botões. Então, olha que legal. Olha como fica bem versátil a tela. Marquei. Tirei. De uma forma bem simples, a gente conseguiu conciliar essas duas tecnologias para ter realmente um avanço na forma de programar. Então, pelo Module Pool, utilizando esses modules com a tela, a gente consegue essas características. Isso aqui dá para fazer, até aqui dá para fazer da mesma forma que a gente fez antes, sem Module Pool. Porém, ele vai começar a agregar outras funcionalidades que vão começar a valer a pena. Legal? E vamos continuar então. Vamos aqui no Form Execute, que é a mesma coisa que a gente já tinha feito. Só que agora o Select vai estar muito mais simples, porque a gente voltou a utilizar o nosso querido Select Options. Deixa eu declarar essa tabelinha aqui. Então, olha que simples que ficou. Em vez de a gente fazer tudo aquele if e tal, voltamos a usar o nosso Select Options. E vamos colocar aqui o Perform ALV. Vamos criar o alvo. E vamos utilizar um programa que nós já fizemos com este cara. Que no de vocês é sem o hide. Olha que coisa horrível. Como a gente colocou campos como se fossem parameters, a gente precisou ficar fazendo essa verificação para ele não ficar procurando car ID ou con ID igual a espaço. Que fica horrível, né? Vou copiar o recheio aqui. Vou colocar aqui. As tabelas são iguais, a estrutura é igual. Então, deixa eu vir aqui na hierarquia, vou desativar, vou ativar aqui tudo. Então, se eu só colocar, ele vai exibir. Eu não coloquei no select a data, mas, na verdade, na SPFly nem tem campo de data.
Mas se ele tivesse linkado, a gente conseguiria restringir ele. Então essa aula é basicamente para mostrar o quê? A utilização, primeiro para vocês perceberem que tudo aquilo que a gente fez nos relatórios sem módulo pool, ele não se perde. A gente consegue utilizar tudo aquilo na tela, no módulo pool. Então, a gente constrói aqui as nossas subscreens e utiliza da mesma forma. Então, nada se perde no ABAP. A gente consegue utilizar praticamente tudo sempre. E com essa subscreen aqui, a gente não tem mais limitação. Legal? Essa aula era só para fazer isso. E um beijo na bunda. Fui!